Olá, tudo bem? Seguindo aqui nos nossos comentários ao Código de Processo Civil, neste vídeo nós vamos analisar as disposições do artigo 110. Antes de a gente analisar isso, eu quero te convidar a deixar aqui o seu like, a se inscrever nesse canal, apertar o sininho para você receber notificações e também para você conhecer a nossa plataforma JuroAdocs, onde você encontra todos os meus comentários ao Código de Processo Civil, são conteúdo de um livro escrito, né? Além de notas de doutrina, jurisprudência, vídeos, podcasts, uma infinidade de conteúdo que é tudo que você precisa sobre processo civil está lá. E até metade deste ano de 2022, você pode acessar gratuitamente essa plataforma. É só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, juroadocs.com, e ele vai te levar à plataforma, você vai fazer a sua inscrição e vai ter acesso a todo esse conteúdo. Fica aqui o convite, porque isso inclusive é uma maneira de a gente manter sempre vivo este canal no YouTube com a publicação de conteúdos gratuitos e videoaulas e comentários, enfim. Fica aqui o convite e eu espero te ver por lá na plataforma JuroAdocs, ok? Vamos analisar então o artigo 110, ele continua na temática da sucessão processual e vai tratar especificamente da sucessão causa-mortis. Disciplina o seguinte: ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no artigo 313, parágrafos 1º e 2º. Então, vejam, o artigo 108 e o artigo 109, quando trataram de sucessão processual, trataram daquela espécie que a gente chama de sucessão voluntária das partes, por ato entre vivos. E eu falei, quando analisei o artigo 108, que há uma espécie de sucessão processual que se dá de forma compulsória, ou seja, de forma obrigatória, ela se impõe e independe da vontade das partes. E esta é a sucessão pela morte de uma das partes, né? Então, se uma das partes entra em óbito, o que vai acontecer? Se, obviamente, o objeto litigioso for transmissível, né, puder ser transmitido aos sucessores da parte, ou o espólio vai entrar no lugar daquela parte que morreu, ou os seus sucessores, né, caso já tenha havido a distribuição dos bens, né, por meio de inventário. Então veja, esse efeito morte se impõe, então não vai depender da vontade da parte contrária de autorizar ou não autorizar a sucessão, porque ela é uma sucessão compulsória. Então, o que acontece, né? O juiz, tomando conhecimento da ocorrência da morte de qualquer das partes, ele vai suspender o processo nos termos do artigo 313, inciso 1 do CPC, a fim de que se dê o procedimento de habilitação do espólio ou dos sucessores, cujo procedimento está previsto lá no artigo 688, lá na parte que trata dos procedimentos especiais, há a previsão aqui desse procedimento especial de habilitação do espólio ou dos sucessores quando a gente tem a morte de uma das partes. E aí, caso não haja não se adotem aí as providências de ajuizamento da habilitação, a gente vai ter as consequências que estão previstas no parágrafo 2º do artigo 313, que disciplina o seguinte: inciso 1 desse parágrafo 2º. Falecido o réu, o juiz ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio de quem for sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 e no máximo 6 meses. Aí é um tempo maior, né, até para possibilitar que a parte autora, nesse caso, localize o responsável pelo espólio ou eventuais sucessores da parte ré que faleceu. Isso para o caso de falecimento da parte ré.
Agora, o inciso 2 trata de falecimento da parte autora. Falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação do seu espólio, de quem for o sucessor, ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Tá? Então, aqui nós temos uma sistemática diferente, né? Porque se o autor falece, o juiz tem que convocar o seu espólio ou os seus sucessores para que venham integrar aquela relação jurídica processual a fim de que o processo possa ir adiante. Se não aparecer ninguém, o juiz terá que extinguir aquele processo sem análise de mérito. Esse mesmo efeito vai se dar, né, de extinção do processo sem análise de mérito, quando o objeto da ação for de natureza intransmissível. Ou seja, eu estou discutindo um direito que é intransmissível. E aí, nesse caso, se ele é intransmissível, morrendo a parte autora, não há possibilidade de que entre em seu lugar o espólio ou os seus sucessores, não haverá a necessidade do procedimento de habilitação dessas pessoas estranhas à relação jurídica processual e o juiz deverá então promover a extinção do processo sem análise do mérito, conforme a previsão do artigo 485, inciso 9 do CPC. Isso naquelas hipóteses excepcionais em que o direito que eu estou discutindo naquele processo, ou seja, o objeto litigioso, seja ou tenha natureza de intransmissibilidade, não possa ser transferido, transmitido a terceiros, né, a sucessores, neste caso aqui. Então, aí o que vai acontecer será a extinção do processo sem análise do mérito. Ok? Então, essas são as disposições do artigo 110, que trata sobre a sucessão por morte da parte. A gente vai voltar a tratar sobre esse assunto quando a gente estudar o artigo 313 e depois, lá na frente, quando a gente for estudar o procedimento da habilitação. Por hora, ficamos por aqui e eu te convido a permanecer neste canal para que no próximo vídeo a gente possa tratar aí dos artigos 111 e 112 do CPC. Nos vemos lá, até mais!